Muito boa noite, hoje dia 19/11/2019, está começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, o líder comunitário João Paulo. Né? Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Roberto. Seja muito bem-vindo à Estação Entrevista. João Paulo, você conta um pouquinho da sua história para quem está nos acompanhando agora aqui pela TV Estação 26. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, Roberto, um espaço bacana, democrático e também eu já tinha até falado outro dia em outra entrevista, muito dinâmico, né? Os assuntos que são abordados aqui realmente são assuntos pertinentes aí para a nossa cidade de Ceilândia. Muito bem. O que acontece? A minha família chegou aqui, né? Meu pai chegou aqui vindo do Pernambuco, como vários retirantes, né, do Nordeste, chegou aqui em 1968, né? Vindo do Pernambuco para cá, e criou 7 filhos aqui. Meu pai era oriundo da área rural lá do Pernambuco, então, assim, produtor rural, criador de gado, né, corria vaquejada, enfim, bem típico mesmo lá da nossa cidade, lá dos meus conterrâneos lá do Pernambuco. E meu pai criou os 7 filhos aqui nesse sistema, né, nessa rotina, numa chácara aqui abaixo da UNB de Ceilândia, onde eu nasci, né, eu nasci abaixo uma chácara ali onde hoje é a UNB de Ceilândia. E me criei nesse ambiente rural, né? Urbano e rural, porque a chácara é muito perto da rua, e me criei nesse ambiente no caso aí, aos 16 anos, né? 15 para 16 anos, eu comecei a me interessar por política, através de um colega nosso, que é conhecido aqui da Ceilândia, que é o José Goldim Carneiro, que hoje, inclusive, está como administrador do Sol Nascente / Pôr do Sol. Meu pai era muito amigo dele e aí me inseriu nessa vida da política, na verdade, quando eu tinha ainda 10 anos, mas eu me interessei mesmo por política quando eu tinha 16 anos, onde eu tomei a frente, né, até mesmo por falta de outras pessoas tomarem essa frente, de ser uma liderança da área rural de Ceilândia como todo, uma vez que não tinha pessoas assim para tal coisa, né? Então, quando as pessoas não fazem, delegam poderes a outros fazerem, né? Então, aí eu tomei essa frente e desde então já tenho aí 20 e tantos anos aí defendendo questões de área rural, que inclui inclusive a questão dos carroceiros também. Quero dizer que por um bom tempo fui carroceiro com muito orgulho, uma profissão digna, honrada, né? Comecei trabalhando na Madeireira Melo ainda muito novinho, né? Com faixa de 12 anos, trabalhando na carroça, e depois, mais para frente, eu passei a não sobreviver mais da carroça, né? Estudei e tal, mas depois continuei. Aí tem um cavalo, tem um charrete, tem um carroça, e depois continuei defendendo essa categoria da área rural juntamente com os carroceiros, e também comecei a fazer eventos, cavalgadas, né? Passeatas de carroças. E nesse tipo aí a gente continua nesse sistema até hoje, aí já faz 20 e tantos anos aí defendendo a questão da área rural, que inclui também os carroceiros. Olha só, participação do nosso público, já a participação da Maria Cristina, do Sol Nascente. João Paulo é um grande guerreiro, um grande político. Ela deseja boa noite. Boa noite, Cristina, obrigado pela sua audiência. Cristina, muito boa noite para você, obrigado aí pela sua participação, sempre fervorosa aí, né, na participação aí de lideranças aí quando se trata de entrevista. Obrigado, Cristina, boa noite. João, a questão, por exemplo, você citou agora há pouco, você inclusive foi protagonista de uma situação juntamente com os trabalhadores do Sol Nascente em relação a um movimento que foi realizado no domingo. Poderia esclarecer para a população de fato o que estava acontecendo? Que acontece? Como eu havia dito aqui antes, essa questão dos carroceiros foi uma lei criada pelo deputado Joey Vale, né, no ano de 2016. O governo anterior, o governador anterior, né, o Rodrigo Hollenberg, ele vetou o projeto, ele foi contra o projeto. Mas o Joey era presidente da Câmara, enfim, ele acabou sancionando a lei. Mesmo o governador anterior, tendo vetado o projeto, sendo contra essa proibição das carroças, a Câmara Legislativa, né, sancionou e aprovou a lei. Então, desde então, a lei começava a vigorar no final de 2018, né? E a lei começou a vigorar no finalzinho mesmo, nos últimos dias de 2018. E o que a gente está pedindo, a categoria está pedindo, através dessa mobilização, que fique claro que o que a gente fez não foi uma manifestação, mas sim uma mobilização. O pessoal da Rede Globo fez as matérias, da TV Brasília, saiu tem
2 dias aí que está saindo de manhã e à tarde a matéria nos telejornais aí da TV Brasília e da TV Globo. Só que eles erram quando dizem que é manifestação, porque até mesmo o fly que eu passei para eles se trata de uma mobilização, né? Porque a categoria não quer fazer nada de assim para ter uma má impressão da sociedade. O que eles querem, o que a categoria quer? Que já que a lei, né, foi implantada pelo deputado Joy Vale, que, diga-se de passagem, não consultou ninguém da categoria para fazer essa lei, não consultou, enfim, não consultou os carroceiros, não consultou nenhuma liderança de carroceiros, ninguém. Fez aí de forma abrupta e fez e acabou, né, da cabeça dele. E o que acontece? Motivada, claro, né, pela algumas ONGs, né, de associações protetoras dos animais, que fique claro que os carroceiros, hoje mesmo a matéria da Globo foi bem clara nisso, hoje a gente mostrou lá dezenas de cavalos, todos eles bem tratados, gordos, bem zelados, ou seja, estava lá o carroceiro dizendo, o Valdeci, por exemplo, dizendo que a vida dele é isso aí, os cavalos dele ele cuida melhor do que ele mesmo. Então, o que aconteceu é que, ao longo de anos, a grande mídia, né, que tem aí o poder de transmitir as informações, transmitiu a informação só daqueles carroceiros que praticavam os maus tratos. Isso foi injustiça, porque eles julgaram toda uma categoria por causa de uma pequena minoria, vamos dizer, de cada 100 carroceiros, hoje nós temos 3.000 carroceiros no DF, né, essa média, então, assim, de cada 100 carroceiros, você vai tirar um que pratica os maus tratos. E eles julgaram toda a categoria por causa desse de 2 ou 3 de cada cidade aí, satélite, que praticava os maus tratos. E aí o Joy, motivado por essa questão das ONGs, a questão dos maus tratos, pela uma pequena minoria da categoria, criou essa lei. Só que a lei, a gente quer que se cumpra a lei, a mobilização de domingo, você me perguntou, Roberto, a mobilização de domingo, mobilização, não manifestação, a mobilização foi no sentido de que, já que a lei foi feita pelo deputado lá atrás, que ela seja cumprida de forma integral. O que é de forma integral? A lei diz que o carroceiro só será coibido de rodar, Roberto, se ele estiver em posse de um triciclo, que é o que está no projeto, se ele estiver em posse de um triciclo, de um curso de capacitação, né, e da habilitação para dirigir o mesmo, ou seja, o triciclo. Então, nada disso foi feito ainda. E em reuniões com o próprio governo, com a gestão vigente agora, né, a gestão ibanês, a gente fez reuniões aí com a Secretaria do Trabalho, com a Casa Civil, SLU, eu tenho fotos aqui, tenho vídeos, né? Então, a gente fez reunião com o Dr. Valdir, da Secretaria do Trabalho, e com outros órgãos, que foi até ele que articulou. E nessa reunião, o próprio GDF, através desses órgãos, sinalizou que não tem tempo hábil para cumprir com essa regulamentação. Uma vez que a regulamentação tem todo um trâmite, um processo de, como eu disse, de um curso de capacitação para os carroceiros, a questão do financiamento do triciclo, de onde vai vir essa verba, como que vai vir. Hoje mesmo, a Rede Globo, a repórter, perguntou e não tinha respostas ainda de onde vai vir esse dinheiro. Ou seja, está um início de conversa, né? Então, assim, quero sinalizar que a mobilização que eu fiz, inclusive, foi com a participação do Estado, né? O administrador da cidade Sol Nascente Barra Pôr do Sol, José Godinho Carneiro, participou. O secretário de articulação da Secretaria do Trabalho, Dr. Valdir, também participou, tem fotos, tem vídeos. Então, assim, não foi uma manifestação, foi uma mobilização no sentido de dizer que os carroceiros não querem que a lei seja cumprida de forma abrupta, assim, de uma hora para outra, e deixe de ser cumprido de forma integral. De forma integral significa que ele só será coibido de rodar, ou seja, proibido de transitar em área urbana, a partir do momento que ele estiver em posse do triciclo, em posse de um curso de capacitação e da habilitação para dirigir o mesmo. Uma vez que não tem isso ainda, repito, em reunião, o próprio governo deixou claro, né, através dos seus órgãos, Casa Civil, SLU e Secretaria do Trabalho, que não tem a mínima condição de fazer essa regulamentação em 60 dias. Que, na verdade, era 90 dias. Um juiz da Vara do Meio Ambiente, que inclusive foi o mesmo juiz que proibiu outro dia aí a prova de laço, enfim, reverter essa situação. Esse juiz deu um prazo para o GDF, né, para a gestão vigente agora do Ibanês, deu um prazo de 90 dias para que ele cumprisse a lei, né, que ele regulamentasse a lei,
com sujeito a multa de 10 mil por dia. Enfim, tem até um limite aí altíssimo, né? Enfim, que eu não me recordo o valor, mas a multa era de 10 mil por dia se o governo não cumprisse a lei de regulamentar em 90 dias. Só que o próprio governo, em reunião com a categoria, inclusive com a minha pessoa e outras pessoas de outras cidades, que a gente nos reuniu com a gestão vigente, eles viram que todo esse processo de capacitar os carroceiros, de fazer cursinho, de habilitá-los, coisa desse tipo, né? E ainda tem a questão social daqueles que têm maior idade, 60 e poucos anos, que têm algumas deficiências, tem pessoas, né, na mobilização tinha um cara com a perna amputada, tinha outro que tem um problema que quase não enxerga, ou seja, são pessoas que sobrevivem disso dignamente, mas não têm capacidade também de migrar para o triciclo. Então tem essa questão social que o Estado também tem que ver se vai, enfim, dar conta de fazer. E, repito, ele mesmo, a própria mesa lá do dia da reunião, de pessoas do governo, da nova gestão, disse que não tem a mínima capacidade de cumprir essa regulamentação em 90 dias, que agora só tem 60 dias. E tem a questão dos cavalos também. Os cavalos, a própria Secretaria de Agricultura já deixou claro, né, até em conversas lá no próprio Ceilândia Sempre Viva, né, eu acho que é o subsecretário, acho que é João Marcelo, ele deixou claro lá que o espaço ainda não está adequado, não tem condição de abrigar estande de cavalo, que tem que fazer baias e tal. É um custo enorme para o GDF, né? Uma vez que o GDF já sinalizou que as contas estão aí um pouco, né, arrojadas, aí, enfim, é complicado. A categoria está querendo que o juiz da vara do meio ambiente estique esse prazo por mais 2 anos. Repito, uma vez que o próprio Estado reconhece que é impossível regulamentar essa lei em apenas 60 dias agora, que o prazo era 60, era 90, só tem 60 dias. Então, mediante tudo isso, a gente fez essa mobilização. Entramos com um advogado, né? Uma pessoa aí, um colega indicou um advogado muito bom. O custo dos honorários desse advogado será rateado entre os carroceiros, porque já é um gasto a mais, para prorrogar esse prazo por mais 2 anos, para que se faça essa regulamentação de forma justa, viu, Roberto? Diga-se de passagem, de forma justa e digna, que não venha prejudicar esses pais de família, que eles não querem nada de ninguém. Se essa lei for ser cumprida, que seja cumprida de forma integral, né, na sua totalidade. Só proibir o carroceiro de rodar quando ele estiver em posse do triciclo, do custo de capacitação e da habilitação para dirigir o mesmo. Essa é a reivindicação principal, que foi o motivo da nossa mobilização, não manifestação. Tanto que tinha participação do Estado, né, repito, com a Secretaria do Trabalho, na pessoa do Dr. Valdir, e na pessoa da administração de Ceilândia, aliás, de Pôr do Sol e Sol Nascente, na pessoa do José Goldin Carneiro. Olha só, a Cristina respondeu o seu elogio, fervorosa. Ela diz, amei, né? Quando se trata de pessoas politizadas, sou mesmo. E você vale a pena. Elogio da Cristina, né, no caso. Obrigado, Cristina. E ela faz uma pergunta a você, João Paulo. Ela queria muito saber se a mobilização atingiu o objetivo. Cristina, a mobilização atingiu o objetivo, porque as emissoras, mesmo as que não vieram, ligaram depois para fazer matérias posteriores, tanto que a Globo me ligou ontem por volta de 11 horas da noite para fazer a matéria hoje de manhã, que foi ao ar no DF1. A Rede TV também fez uma matéria, e eu achei bom, porque dessa vez a Globo, ela se preocupou, que a Globo sempre frisou a questão dos maus tratos. Eu falei para a repórter, que eu não me recordo o nome, muito educada, disse, olha, agora você vai mostrar o outro lado, eu quero que você mostre os carroceiros que zelam bem dos seus animais. E isso foi feito. Isso, hoje ela fez uma matéria mostrando os cavalos bem cuidados, mostrou vários carroceiros lá que cuidam dos cavalos como se fosse ali um ente da família, porque é o ganha-pão deles, né? Então, surtiu efeito sim, Cristina. A Cristina faz um comentário. Sempre falei que os nossos representantes fazem leis sem ouvir liderança. Se escutassem, não fariam leis inconstitucionais. O que chama a atenção de fato é uma situação, João Paulo, porque o que acontece? Como uma pessoa vai executar uma lei sem início, meio e finalidade? Onde ia alocar essas pessoas que iam deixar supostamente as carroças? Né? Então não houve um planejamento.
ele simplesmente, o deputado criou a lei, ele era presidente da Câmara, o Joey Vale, né, na época que ele criou essa lei, em 2016, ele simplesmente, motivado por algumas ONGs e tal, não se preocupou com a questão do ser humano. É claro que eu tenho que frisar aqui que nós mesmos, em grupos de WhatsApp, desde que começou o aplicativo do WhatsApp, a gente vem orientando os carroceiros que quem praticar os maus tratos será punido justamente com o rigor da lei. A lei diz que vai ser preso, o cavalo vai ser recolhido lá para a Secretaria de Agricultura. Então, assim, tanto que essa passeata com centenas de carroças, essa mobilização, não teve um cavalo lá com os maus tratos. Todos os cavalos gordos, centenas de cavalos gordos, bonitos, bem zelados, bem tratados, porque os carroceiros entendem que isso aí faz parte, é o seu cotidiano. Ou ele trata bem do cavalo, ou ele fica sem seu ganha-pão. Então, nesse sentido que a gente fez essa mobilização. Perfeito. Em questão, por exemplo, da sustentabilidade na área rural, como é que está, João Paulo, o investimento do governo nessa questão? Na área rural de Ceilândia, principalmente. Eu tenho que enfatizar que as decisões do governo, né, parece que para o próximo ano sinalizam investimentos nesse sentido, né? Ainda não, esses investimentos não chegaram ainda até de forma concreta até a sociedade até então, né? A gente está dando vamos dizer assim, um tempo, né? Porque agora vai fazer um ano de gestão agora, sim, né? Sim. Então a gente espera que é difícil. Eu vou até, Roberto, é bom tocar nesse assunto. É difícil entender o meu posicionamento como um ser político e uma liderança, uma pessoa que toda a vida mexe com política. Porque, eu vou repetir, difícil mesmo entender meu posicionamento, porque eu não sou governo e não sou oposição. Não necessariamente eu preciso, ou seja, uma coisa não depende da outra. É difícil para alguns que estão aí nessa nova gestão, parece que alguns têm uma dificuldade de entender que você cobrar as coisas não é ser oposição. Eu queria deixar claro que cobrar as coisas para que elas aconteçam, não é ser oposição. Ser oposição é o que muitos que hoje estão aí nomeados hoje nessa nova gestão fizeram lá atrás. Tem muitos hoje aí com CNE muito bom, né, diga-se de passagem, que iam em portas de hospitais, né, fazer aquele sensacionalismo barato. Sim. Pegava um cara pela mão que estava na fila do corredor do hospital ali por 8, 10 horas, 12 horas, falava, e o que você está achando do governo Hollenberg? E o cara, horrível! É uma cagada, não presta, ele está matando o povo. Ou seja, o que me impede de pegar o meu celular hoje e fazer a mesma coisa, Roberto? Porque os hospitais ainda continuam. Hoje saiu matéria. Os hospitais ainda não estão essa coisa VIP, de modelo Anchieta de atendimento, né? Nível Anchieta. Não está. A gente deseja que a gestão consiga cumprir o que ela prometeu. Sim. Né? Eu não sou contra gestão alguma, nunca fui, que fique claro, desde o governo Oriz. Toda a vida, a minha postura em relação aos governos é de colaboração. Eu não sou oposição. Se eu quisesse ser oposição, repito, eu faria a mesma coisa que muitos que estão hoje aí comissionados, iria na porta do hospital, que é só chegar lá agora que realmente os hospitais ainda estão uma calamidade, infelizmente, eu iria lá para a porta do hospital, pegaria um cara pelo braço e dizia, e aí, como é que está o hospital? Ele ia dizer o nome do novo governador e dizer a mesma coisa que os outros disseram na gestão Hollenberg. Ia dizer que o novo governador está matando pessoas, que ele é isso, aquilo, outro. Ou seja, fazer esse sensacionalismo barato não é do meu feitio, né? Ou seja, tanto que, por exemplo, essa mobilização era para ser uma manifestação. Os carroceiros queriam ir para a esplanada. Eu, justamente numa postura de colaboração com o Estado, tornei uma manifestação que eles queriam fazer por conta própria, né? Como eles me escutam, porque eu defendo essa categoria de carroceiro por mais de 23 anos, eles me escutaram e falaram, não, João Paulo, vamos escutar o João Paulo, vamos fazer uma mobilização. Uhum. Então, do mesmo modo, se eu quisesse avacalhar, eu tinha avacalhado, mas isso não é minha postura. E muitos que estão aí avacalhando, que começaram a avacalhar na gestão passada, só queriam um cargo. Eles avacalhavam para pegar um cargo, né? E isso não é minha postura. Eu nunca... por exemplo, na gestão passada eu fiz parte, eu não apoiei o Hollenberg em campanha, diga-se de passagem, né? Na eleição de 2014, eu não apoiei, mas depois ele me enxergou como um aliado, porque ele viu que a única coisa que eu queria fazer era uma frase pequena: honrar o contribuinte. É só isso. É isso que o cargo comissionado tem que se preocupar em fazer. É isso que o cargo, no caso,
o pessoal, né, concursado tem que fazer. Concursados e comissionados tem que se preocupar com uma coisa: atender o contribuinte e honrar o contribuinte. É ele que mantém toda essa máquina, essa engrenagem gigantesca de bilhões e bilhões de reais. Então é só isso. O Hollenberg me enxergou um aliado para honrar o contribuinte. E pronto. A minha amizade com o Hollenberg vai continuar para sempre, eu não abro mão, né? Não sou contra a nova gestão, repito. Tem um bom relacionamento com pessoas dessa nova gestão, com vários, né? Pessoas aí das antigas, né? Enfim, não vou citar nomes, mas seriam muitos nomes aqui de pessoas, de deputados, de pessoas ligadas à nova gestão. Então não faça esse sensacionalismo barato, justamente em respeito a essas pessoas que estão aí nessa gestão, que são minhas amigas, e também não é do meu feitio, repito. E lá em porta de hospital fazer sensacionalismo barato para depois pedir um CNE ou um DF, que é o que muitos aí fizeram. Né? Geralmente é um tipo de parasita que a população deve ficar um tanto quanto esperta. Quando você estiver na fila de hospital, não se permita ser filmado por estranhos, porque a sua imagem pode estar veiculada a uma situação de crime, inclusive. Né? Porque é muito fácil, né, Roberto? Você chegar na porta de um hospital, pegar um cara que está ali na fila por 8, né, por 10, 12 horas ou 24 horas... Sim. E dizer o que você está achando da nova gestão. O que você está achando da gestão. No caso, eles fizeram isso na gestão Hollenberg. Seria muito fácil fazer agora também, na gestão Ibanez. O que você está achando? E o cara, com certeza indignado, vai xingar o governador como xingaram o Hollenberg. Sim. Isso é uma falta de... Eu não faço isso. Não é da minha postura. Eu não votei na nova gestão, não fiz parte da nova gestão, não faço parte, mas tenho que respeitar a vontade das urnas. Né? Eu tenho que respeitar a democracia. Ele foi eleito. Né? Se eu tiver alguma insatisfação com relação à nova gestão, eu vou manifestar, Roberto, isso daqui a 3 anos. Né? Aliás, daqui a 2 anos e alguma coisa, que passa rápido, já tem 1 ano. Repito, se eu tiver alguma insatisfação com a nova gestão, eu vou transmitir essa minha, no caso, essa minha insatisfação através do meu voto da urna. É assim que a gente transmite a satisfação com a gestão ou a insatisfação. Isso aí a gente vai dar um tempo para ela provar, né? Exatamente. Olha só, você que nos acompanha aqui pela TV Estação 26, você pode acessar o nosso site www.redeestação26.com.br e lá você vai acompanhar o programa em tempo real, ok? Então você entra e também no Facebook, no YouTube, TV Estação 26 Web, você entra lá, assina lá pra gente, toca o sininho para receber as notificações. Então você faz essa gentileza, você que acompanha a nossa programação. Em relação concernente a essa situação, o que acontece? Muitas das vezes o governador dá a entender que quando fazemos, aqui por exemplo, a TV Estação 26 tem um compromisso com a população, de forma imparcial. Quando nós apontamos algumas situações, tem apaixonados políticos no entendimento que eles levam de uma forma visceral para o lado pessoal. Não sabem mais discernir o que é política, uma crítica política e uma crítica pessoal. Acham que você está fazendo oposição. Exatamente. Esse tipo de situação, até mesmo o governador, penso eu, que pode ser prejudicado nisso tudo. A pessoa que tem esse tipo de postura, que não aceita uma crítica construtiva, uma crítica propositiva, né? Sim. Proposições, ela não precisa nem estar no meio político, porque a política é a arte de lidar com pessoas. Sim. Né? Faz parte de lidar com o ser humano, com pessoas. Então, você não dá conta de lidar com pessoas, tem que mexer com o bicho. Eu também mexo com o bicho, mas eu digo para você, até para mexer com o bicho tem que ser educado. Porque o bicho merece respeito também, né? Uma grande questão que fica também é o seguinte, muitas das vezes o cidadão comum, João, ele tem um projeto social, projeto esse para apresentar para a sociedade, para ser aplicado. Entretanto, quando ele vai a um determinado gabinete ou procurar alguém dentro do governo, ele para ali na recepção. Isso prejudica de uma certa maneira o governo? Isso não é desse governo agora, já de antes, assim. Essa prática de o eu primeiro, o meu primeiro, de panelinha, né, de fazer uma... É complicado, porque existem, né, algumas situações que são veladas. Existem ameaças veladas, né, como você mesmo já foi vítima. Existem situações também que não são, assim, externadas assim, de forma tão clara, mas dá a entender, às vezes, que pessoas de um grupo político, né, de um partido, vamos dizer assim, elas fazem que meio uma panelinha. Né? Eu não estou dizendo aqui porque eu não tenho problema nenhum, eu sou um cara que permeio aí no meio político, vou na Câmara dos Deputados, vou na Câmara Federal, ou seja, graças a Deus, eu entro em todo lugar e saio, 23 anos mexendo com política aí,
Então, assim, eu não tenho nenhum problema em, vamos dizer assim, em dialogar com todo mundo. Agora, quando eu vejo que tem uma certa blindagem, eu vejo uma certa panelinha porque você não é do partido tal, aí eu fico chateado. Confesso que eu simplesmente me retiro ali e saio fora ali com classe, né? Exato. Tento ser um gentleman, embora às vezes eu seja um cara muito grosso, porque se me tratar mal eu também respondo à altura. Olha só, participação da nossa ouvinte aqui, a telespectadora Tatiane Queiroz. Boa noite, Beto e João Paulo. Amigo João Paulo, os órgãos do GDF que não estão conseguindo dar continuidade às pastas em andamento não direcionam a culpa à gestão anterior. Você esteve à frente juntamente com o ex-governador. Qual a sua opinião em relação a esses argumentos usados por esses órgãos? Aí ela fala, incompetência por não conseguir resolver ou perseguição política? Obrigada. Sou Tatiane Queiroz, uma das 368 famílias que deveriam ser realocadas, mas estão sendo vítimas dessa incompetência ou politicagem barata. A pergunta é complexa, né? Pergunta complexa, viu, Tatiane? Obrigado aí pela participação. O que é que acontece? Eu sei, como eu repeti aqui, em toda gestão tem pessoas imbuídas e comprometidas com a causa de honrar o contribuinte, e tem pessoas que não são tão imbuídas assim na causa, né, de honrar o contribuinte. Como tudo reflete no chefe maior, né, que você falou aí que eu estava ao lado, né, com certeza eu fui gerente de apoio à área rural da administração de Ceilândia e logo depois fui nomeado como assessor especial da Casa Civil, né, para resolver questões também ligadas às demandas da área rural e no Sol Nascente como todo, né? Sou morador daqui do Sol Nascente, nada mais justo que eu repassava as demandas lá para a Casa Civil. Então, o que é que acontece, Tatiana? No caso, o órgão do qual você cita, né, deve ser, no caso, voltado para essa questão das famílias, com certeza você não cita o nome, mas deve ser relacionado à CODAB. Né? Eu, diga-se de passagem, eu tenho um bom relacionamento, né, pessoal. Eu repito, eu permeio no meio político com todo mundo, não tenho problema com ninguém, respeito todo mundo, desde que me respeite. Eu tenho um bom relacionamento com a pessoa, né, o ser humano, o Wellington Luiz, né, de alguns anos atrás, eu conheci ele aqui no Sol Nascente. Eu acho que isso aí, Tatiana, tem que ser conversado com ele mais a fundo, né? Eu teria que me inteirar do assunto, certo? Me aprofundar do assunto para fazer aqui vamos dizer assim, um adendo, né, sobre a situação. Tenho medo de cometer injustiças tanto para um lado e tanto para o outro. Certo? Eu sou muito responsável nessa questão. Mas no tocante, viu, Tatiane? No tocante à questão de delegar culpas, coisa desse tipo, a gestões anteriores, isso não é prerrogativa só dessa gestão. Todas as gestões, eu falei isso no Ceilândia Sempre Vivo outro dia, todas as gestões delegam culpa de alguma coisa na gestão anteriores, né? Isso é de praxe, né? Então, assim, tomara que se o Wellington Luiz veja essa matéria, né, ele, enfim, de certo modo alguém pode passar o link para ele consiga, viu, Wellington Luiz? Eu sei que você é uma pessoa de bom senso, tomara que você veja essa questão dessas famílias lá, de forma a não transparecer isso que a Tatiane falou, né? A Tatiane está dizendo, será que é perseguição política? Será que é incompetência? Será que... Então, eu creio e como você é um cara de bom senso, você vai olhar essa questão aí com o maior carinho, porque se trata de seres humanos, de mais de 300 famílias aí que estão nessa situação. Repito, meu relacionamento com ele é um relacionamento bacana, de respeito, né? Vocês nunca vão ver eu faltando com respeito com ninguém, a não ser que falte com respeito comigo. Vocês já viram eu brigando dentro de grupo aí, virando um bicho. Se me faltar com respeito, eu viro um leão, é normal. Mas se me tratar com respeito, terás meu respeito. No caso do Wellington Luiz, repito, eu acho que ele tinha que avaliar essa questão mais a fundo para não correr o risco de parecer isso que a Tatiane falou. Ou incompetência, ou perseguição política, porque as pessoas que estão aí, umas eram aliadas do governo passado, coisa desse tipo. Eu acho que ele tem que olhar isso aí com carinho, até mesmo, repito, porque ele é uma pessoa de bom senso, é um pai de família, eu acho que ele viu, Wellington, se você ver essa matéria,
eu digo para você, olha isso aí com carinho, para justamente as pessoas não julgarem você nisso que a Tatiane falou aí agora há pouco. Beleza? Olha só, mais uma pergunta participante aqui. Boa noite, queria perguntar para o João Paulo o que ele acha da frase "é tempo de ação", participação de Evandro Cajuru. Abraço, Evandro, muito obrigado pela participação. Obrigado, Evandro, pela participação aí. Evandro, eu até fiquei preocupado porque as pessoas acham, vou repetir, as pessoas acham porque eu fiz parte da gestão passada e tenho uma amizade assim, né, quase que fraterna com o ex-governador, elas acham que eu vou ser oposição ferrenha a esse governo. Eu repito, eu não sou situação, mas não sou oposição. A minha posição é de colaboração. Agora, eu também não posso deixar de ver o que está à volta. Eu também não sou cego, eu também não sou simplório, né? Eu tenho que observar as coisas e falar. No quesito tempo de ação, essa frase pode ser até usada ano que vem, né? Porque esse ano, muitas coisas que estão sendo executadas, né, são coisas que deram continuidade da gestão passada. Diga-se de passagem, tem viadutos, tem obras aí grandiosas, né? Tem uma escola no Sol Nascente ali, que foi a questão do Paulo Otávio reiterar uma questão que aumentou lá o shopping, então ele tinha que fazer uma compensação da escola. A escola começou na gestão passada, ou seja, tem muita coisa, creches e coisas, inclusive muita entrega, falando de Codab, tem muito apartamento para ser entregue, muita coisa que deixou em andamento construído, e se o Wellington Luiz souber fazer uma boa articulação, ele vai nadar de braçada, porque é uma coisa que, poxa, pegou muita coisa em andamento, muita coisa para ser entregue, e, repito, creio eu, ele é um cara de bom senso, que ele vai fazer um bom trabalho, sem ficar com essa questão de pessoas aí que estão o julgando nesse sentido de, ele vai olhar porque coisa da gestão passada, porque perseguição. Eu creio eu que ele vai usar o bom senso e vai saber fazer todas essas entregas de imóveis que tem para fazer. Tem muita coisa a ser entregue, Roberto, que se essa gestão souber fazer, ela vai levar os méritos por coisas que estavam sendo feitas na gestão passada. E, diga-se de passagem, que faça mesmo, que dê continuidade mesmo. Sabe por quê? Isso é bom para o contribuinte. O contribuinte não tem nada a ver com essa disputa política. Olha só a participação também aqui da Cristina. Ela faz o seguinte comentário e emenda com a pergunta: a insatisfação está em todas as áreas. Qual a sua opinião sobre a segurança? Porque falaram que diminuiu a violência, mas a sensação é outra. Ela relata que no Sol Nascente, de domingo para cá, 4 homicídios. Questão da violência, eu sou morador do Sol Nascente, viu, Cristina? Sou morador do Sol Nascente e eu posso dizer aqui com todas as letras que eu não sei se é uma coisa que está generalizada por todo o país, né? Eu não sei se é uma coisa... Enfim, os dados aqui no Sol Nascente não são nada animadores. Eu acompanho meus filhos até a escola, né? Acompanho meus filhos até a escola, eu tenho medo, né? Meus filhos estudam perto aqui de casa. A gente tem medo, é normal. A gente torce que... repito, a gente torce que a gestão consiga reverter essa questão aí da violência, porque realmente é uma coisa, eu não sei, questão de novas contratações das forças aí de segurança, em que pé que anda, né? Como é que anda essa... Iria ajudar muito se houvesse novas contratações, aumento do efetivo, né, das duas polícias, né? No caso aí da Polícia Militar e Polícia Civil, porque a violência realmente ela deu um boom. Não sei se caiu no colo da nova gestão ou, né? Certo. Mais ou menos... Pode perguntar, caso? Essa pergunta aqui? Pois é. Então, o que acontece? Essa situação da violência, no caso, a gente vai inclusive convidar a Cristina, já tem um grupo determinado, Cristina e outros moradores, e fazer o convite para o comandante da Polícia Militar, né, para que ele possa fazer a intervenção. João, antes da gente dar conclusão, vamos aqui pegar uma situação bacana da área rural. Aqui. Certo. O que acontece? O governo, essa semana, durante esse mês, ele fez uma coisa muito bacana, né? Inclusive, justamente no que tange a alimentação. O alimento saudável chega à mesa de quem necessita. Esse, sem sombra de dúvida, é um avanço significativo para as famílias carentes. Por exemplo, no tocante a isso aí, é claro que se o governo fizer algo no sentido que dê
um alento para essas famílias aí, com alimento saudável, é claro que a gente está aqui para elogiar. Claro. A gente está aqui para elogiar a hora que o governo der um passo na direção correta e está aqui como ser político, como pessoas aí do meio, né, político, dizer, olha, isso aqui não é tão bacana, esse caminho aqui que está tomando não é tão bacana, mas esse outro caminho aqui é bacana. Entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhum problema em reconhecer a hora que a nova gestão tomar passos na direção correta. Esse programa aí é um programa muito bom. E Deus abençoe que dê certo, que vá para frente. E eu, agora que eu ver que isso realmente está fluindo, eu sou o primeiro a fazer um vídeo e elogiar a nova gestão por essa questão. Eu queria até fazer um elogio aqui, antes que eu esqueça, né? Porque eu venho acompanhando aí essa questão, que eu sou produtor rural também. A Imaté. A Imaté, ela até o meados do início da gestão Agnello, ela ficou um pouco assim, né? Estava um pouco apagada e tal, mas ela criou uma nova roupagem. A Imaté, quero até enaltecer a figura aqui do Aércio, que é o gerente da Imaté aqui, cara super dinâmico, vai nas propriedades. Quando eu era gerente de apoio rural, eu chegava nas propriedades aí nos confins da Ceilândia, a área rural de Ceilândia é enorme, chegava lá, tinha um tanque de peixe. Chegava lá, tinha um galinheiro, tinha uma galinha de postura, tinha aquela... Enfim, tudo bonitinho. Falei, cara, que bacana. Quem te ajudou a fazer isso aqui? O Aécio da Imaté. Sim. A Imaté. Chegava em outro lugar, tinha um projeto bonito, um curral, um chiqueiro, ou seja, uma plantação de hortaliça, criação de coelho, de tudo quanto há de possibilidades para o cara sobreviver na área rural. Tudo que foi desenvolvido, centenas de projetos, em centenas de propriedades, foi a Imaté. E é claro, tem o Hildon também, né? Tem outras pessoas que eu não quero aqui fazer. A Imaté, eu quero elogiar todo o corpo técnico da Imaté, os veterinários, todo mundo que tem andado nas propriedades. Eu faço esse elogio na pessoa do Aécio e na pessoa acabei de dizer aqui, do Hildon, né? Eu quero elogiar todo o corpo técnico da Imaté, todos os profissionais, na figura dessas duas pessoas, que são muito conhecidas aqui na Ceilândia e fizeram um trabalho extraordinário. Eu só tenho a agradecer a Imaté. Exatamente. Para colaborar com o que você está afirmando, a Aécio, de fato, ajudou, inclusive, no meu projeto social que eu tenho, da piscicultura. Olha aí que bacana. Nem sabia que você conhecia o Aécio. Pois é, conheço a capacidade técnica dele. Quero agradecer a você, telespectador, inclusive, que está participando. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Em relação a essas questões, realocação da CODAB, eu vou fazer o convite ao presidente, o Wellington Luiz, para que ele venha até aqui na TV Estação 26 para conversar conosco. E aí, então, aos que estão remetendo as perguntas, podem direcioná-las diretamente a quem, de fato, pode responder com mais, digamos, robustez na propriedade, diria assim, né? Claro. Porque, afinal de contas, eu trouxe um convidado para apenas falar da área rural e de outras situações pertinentes à Ceilândia. São muitos temas, né? A gente acaba... Então, né? Eu peço desculpas a você que está participando conosco, tá? E gostaria que você deixasse a consideração, mandasse um abraço para o pessoal aí. Fique à vontade. Primeiramente, uma boa noite a todos que estão participando. Quero agradecer a todos que participaram aqui via WhatsApp, né? Aqui também participando dessa nosso debate, aqui desse nosso diálogo. Vou repetir, esse programa é de suma importância para a questão das demandas da cidade de forma geral, ou seja, ela incluindo também a área rural, né, urbana e rural. Sim. Programa dinâmico, não é tendencioso, ele não está aqui fazendo, não está se tendenciando a ser oposição, nem situação. Ele simplesmente faz as perguntas aqui voltadas, né, para as demandas da cidade. Eu fiquei muito feliz de participar, espero participar outra vez, caso seja convidado. E como você falou, a questão do Wellington Luiz, eu até também reitero o pedido para ele participar. Sim. Porque ele é um cara bacana, eu tenho um bom relacionamento com o Wellington Luiz. Então, assim, participa, Wellington, se você puder. É bom que você vai esclarecer muitas coisas aqui. A TV Estação 26 tem um compromisso com você, telespectador, em levar a verdade de forma imparcial e sempre de forma responsável, oportunizando que você faça perguntas aos convidados que aqui sempre comparecem para levar a você informação em tempo real. Quero agradecer desde já. Você quer mandar um abraço para a Cristina, para o pessoal do Sol Nascente? Agradecer, repito, né, mais uma vez, reitero aqui o agradecimento a todos que participaram, né, todos mesmo, sem exceção, que participaram, e o pessoal do Sol Nascente, né? Sol Nascente, área rural, o pessoal, os carroceiros aí que a gente está nessa batalha para fazer essa prorrogação dessa lei por mais 2 anos, né? Para fazer essa
no caso, essa transição, essa regulamentação da lei de forma justa e digna para que nenhum pai de família saia prejudicado. Uma vez que o próprio Estado já sinalizou que o tempo hábil de que esse juiz da vara no caso da vara do meio ambiente deu prazo é muito curto. Não dá tempo. Este é a Estação Entrevista. Quero agradecer a você que nos acompanhou a programação de hoje. Quero desejar uma excelente noite e até terça-feira que vem com mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Obrigado, João. Muito obrigado pela oportunidade aí. Se você chamar de novo, aqui estamos. Falou.